Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, dando continuidade ao nosso estudo para o concurso do INSS, dentro de conhecimentos específicos. Hoje vamos tratar sobre certidão de tempo de contribuição, a chamada CTC, um tema extremamente importante quando falamos em contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes previdenciários. A certidão de tempo de contribuição é o documento emitido pelo regime previdenciário ao qual o segurado esteve vinculado, com a finalidade de comprovar oficialmente o período de contribuição para fim de averbação em outro regime. A base constitucional desse instituto está no artigo 201, 9 graus, da Constituição Federal, que trata da contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social. A Constituição assegura que o tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada pode ser contado reciprocamente, desde que haja compensação financeira entre os regimes. A primeira informação essencial é que a CTC viabiliza contagem recíproca. Isso significa que o tempo contribuído no RGPS pode ser utilizado para aposentadoria no RPPS, e vice-versa, desde que esse tempo não tenha sido utilizado para concessão de outro benefício. Esse é um ponto fundamental. É vedada a contagem de tempo de contribuição já utilizado para concessão de aposentadoria em qualquer regime. Não existe dupla contagem de tempo. O mesmo período não pode servir para duas aposentadorias diferentes. A certidão de tempo de contribuição deve conter informações detalhadas sobre os períodos de contribuição, a remuneração considerada, eventuais afastamentos e demais dados relevantes para fins de averbação. Ela deve ser emitida pelo órgão gestor do regime ao qual o segurado esteve vinculado. No caso do regime geral de previdência social, a CTC é emitida pelo INSS. Já no caso de regime próprio, a emissão é feita pelo órgão responsável pela gestão do RPPS, do respectivo ente federativo. Outro ponto importante para a prova é que a CTC só pode ser emitida para ex-segurado, ou seja, em regra, é necessário que o vínculo com o regime esteja encerrado para que o tempo possa ser certificado e levado a outro regime. Não é possível utilizar o mesmo tempo simultaneamente em dois regimes distintos. A legislação também estabelece que não será emitida CTC para período fictício. Apenas tempo de contribuição efetivamente prestado pode ser certificado. Tempo fictício é aquele não correspondente à contribuição real, como algumas contagens diferenciadas que existiam no passado e que hoje estão vedadas pela Constituição. A CTC deve observar critérios formais rigorosos, pois ela gera efeitos financeiros entre os regimes. Quando um regime utiliza tempo certificado por outro para conceder aposentadoria, ocorre compensação financeira entre eles, conforme regras estabelecidas em lei. Essa compensação financeira é um mecanismo que visa garantir o equilíbrio atuarial. O regime que conceder o benefício será compensado pelo regime de origem do tempo de contribuição utilizado. Outro aspecto relevante é que a CTC pode ser emitida de forma parcial. Por exemplo, se o segurado contribuiu por determinado período no RGPS e ainda mantém vínculo ativo em outro regime, pode solicitar a certidão referente apenas ao período encerrado. É importante também saber que o tempo certificado por meio de CTC deve ser averbado formalmente no regime instituidor da aposentadoria. A simples emissão da certidão não produz automaticamente efeitos. É necessária a averbação. Para o concurso do INSS, é essencial memorizar os seguintes pontos: fundamento constitucional na contagem recíproca, finalidade da CTC como instrumento de comprovação de tempo de contribuição, vedação de dupla contagem, necessidade de compensação financeira entre regimes e impossibilidade de certificar tempo fictício. A banca pode apresentar situações práticas, como um servidor que trabalhou anos na iniciativa privada e depois ingressou em cargo público efetivo. Nesse caso, ele poderá solicitar ao INSS a certidão de tempo de contribuição referente ao período no RGPS, para averbação no RPPS. Também pode aparecer questão afirmando que é possível utilizar o mesmo tempo para obter duas aposentadorias em regimes diferentes. Essa afirmação estará incorreta, pois a Constituição veda a contagem de tempo já utilizado para concessão de benefício. A certidão de tempo de contribuição é um instrumento técnico, mas de enorme relevância prática, especialmente em um país com múltiplos regimes previdenciários. Para o servidor do INSS, compreender esse mecanismo é essencial.